Mas olha, o ano novo com vacina, hein? Pelo A menos. gente falou aqui de alguns aspectos que deixaram 2020 muito agitado, tenso, né? A gente fica aí se lamentando de algumas notícias que já vieram nesse início de ano, mas finalmente teremos vacina aqui no Brasil. Não sabemos ainda exatamente o dia D, mas já dá para ter uma ideia. Já dá para ter uma ideia, né? Pelo menos a partir da coletiva de ontem do ministro Pazuello. O avião deixa hoje o Brasil com destino à Índia para buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford desenvolvida em parceria com a AstraZeneca. A aeronave da companhia aérea Azul vai decolar do Recife e está sendo equipada com contêineres especiais para trazer o imunizante, que ficará armazenado no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A expectativa é de que o avião retorne na tarde do próximo sábado, um dia antes da reunião da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai decidir sobre o uso emergencial da própria vacina de Oxford e também da Coronavac, produzida em parceria com o Butantan e que, segundo o governo paulista, tem 10 milhões e 800 mil doses em estoque. A princípio, no entanto, 8 milhões de doses das duas vacinas serão distribuídas em todo o país, segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ontem foi uma fala um tanto quanto confusa, né? O Amazonas vai ter prioridade, as cidades do Amazonas terão prioridade, mas a vacina vai ser simultânea. Temos 2 vacinas para janeiro, muito promissoras, de estarem liberadas. Todos acompanham a vacina da Fiocruz com a AstraZeneca e a do Butantan com o Sinovac. São 8 milhões de doses. Quando a Anvisa concluir a sua análise de segurança e eficácia, 3, 4 dias depois, nós estamos distribuindo a vacina no Brasil. Ponto. A Anvisa vai se pronunciar no dia 17. Botem aí os números para frente. Se a Anvisa alongar para o dia 20, 22, botem os números para frente. Mas é janeiro. É janeiro. Com o slogan Brasil Imunizado, Somos uma Só Nação, o Ministério da Saúde planeja dar início à vacinação na terça-feira da semana que vem, ao mesmo tempo e apenas quando a vacina chegar em todas as capitais. A cerimônia está prevista para ser realizada no Palácio do Planalto e uma das ideias é aplicar as doses de forma simbólica em um idoso e um profissional da saúde, incluídos no primeiro grupo a receber a vacina. Não pode ser um profissional da saúde idoso? Mas seria bom que Possivelmente duas pessoas... Possivelmente vai ser, porque tem poucas doses, né? Pois é, considerada a população seria prioritária. Bom. Se 2 pessoas recebessem as doses ao mesmo tempo, também seria legal, sei lá, né? Acelerar esse prazo, mas enfim. Agora sim, aquela fala confusa do ministro Eduardo Pazuello, que disse em Manaus, né? Manaus que sofre um novo colapso da saúde, que Manaus teria prioridade. Vamos vacinar em janeiro e Manaus será a primeira a ser vacinada. Eu fui claro? Ninguém receberá a vacina antes de Manaus. Eu fui claro? Não muito. Depois o Ministério da Saúde teve que se posicionar, né? Depois dessa fala do ministro Pazuello. É isso, então a vacina chega no Brasil e depois, só depois de chegar nas cidades, né, em cada um dos estados, for distribuído em cada uma das cidades, é que essa campanha realmente começa. Bom, então isso teria de acontecer muito rapidamente, porque em havendo aprovação, aval da Anvisa para liberação de uso emergencial das 2 vacinas, segundo o ministro, e isso deve acontecer no domingo, né? Essa decisão da Anvisa, segundo o ministro, 2 ou 3 dias depois teríamos início a campanha de vacinação, ou seja, terça ou quarta-feira da semana que vem já, tá aí, campanha de vacinação. Vamos ver se isso de fato vai se confirmar. Primeiro, se a Anvisa vai liberar a utilização das 2 vacinas, ou de pelo menos uma delas, e se o governo vai conseguir manter essa previsão de 2 a 3 dias depois iniciar o processo de vacinação. De todo modo, eu fiz aqui algumas contas que são importantes para a gente ter em mente. Digamos que, na melhor das hipóteses, a gente tenha 10 milhões de vacinas para dar início ao processo de vacinação. Segundo o governo, serão divididos de maneira igualitária entre os estados. Então vamos pegar 27 estados, né? Quer dizer, 26 mais o Distrito Federal, 10 milhões. A gente vai ter 370 mil doses para cada estado. Se isso for feito de maneira igualitária e não for levada em consideração percentual, por exemplo, da população, ou quantos, se não for proporcional ao tamanho das populações prioritárias, ou seja, quantos indígenas, quilombolas há em cada um desses estados, quantos profissionais de saúde tem em cada um desses estados, qual a população mais idosa de cada um desses estados, aparentemente isso não vai ser levado em conta. Será uma divisão igualitária, segundo disse o ministro da Saúde. Se for de fato, parênteses, desculpa, Sheila, metade da população do Acre vai ser vacinada, 50%. O Acre tem uma população de pouco menos de 800 mil habitantes, 350 mil doses, essa conta? Seria suficiente para imunizar 370. Imunizar pelo menos uma vez
metade da população. Há uma logística no Acre preparada para dar conta de metade da população sendo imunizada? É o que a gente vai acompanhar. Vamos lá, 370 mil doses. A questão é a seguinte, se a gente considerar só, claro que é melhor uma dose que nenhuma. Não tem a menor dúvida disso. Uma dose é melhor que nenhuma. Mas vamos lá, 370 mil doses. Se a gente pegar só a quantidade de enfermeiros, a gente tem aqui, por estado, tá? São Paulo tem 376 mil enfermeiros. Já não dá para vacinar todos os enfermeiros. Na sequência, Minas tem 144 mil enfermeiros, Espírito Santo tem 23, porque há uma concentração na região sudeste, até por isso eu estou considerando aqui esses números. Se você passar para o número de médicos, por exemplo, São Paulo tem 77.617. Veja, esses números aqui mostram que não vai ser possível vacinar a totalidade dos grupos prioritários. Não tem dose para tudo isso, muito pelo contrário. Como eu disse, não dá conta nem do número de enfermeiros no estado de São Paulo. Haverá necessidade, portanto, de haver um recorte dentro dos grupos prioritários. Ora, nos outros países também não houve o volume necessário de vacinas logo de cara. Então, o Brasil não está diferente em relação a esses outros países. Resta saber qual será o planejamento, que não foi divulgado até aqui, da prioridade dentro dos grupos prioritários. E qual será o critério, qual é o critério, porque não está estabelecido até agora, entre escolher vacinar um enfermeiro e não um idoso com alguma doença, com alguma comorbidade de 77 anos. O que vai estabelecer? Como ficarão todos os municípios que têm uma população idosa maior? Não tem resposta para nada disso até agora. Perfeito. Pazuello é considerado um especialista em logística, só nos decepcionou até agora, só deu bola fora. Tem uma oportunidade agora de realizar esse trabalho logístico, de mostrar essa expertise que o tornou conhecido no momento talvez mais importante da carreira dele e no momento mais importante da história recente do Brasil e do mundo.